Olá pessoal, estamos de volta, agora com outro assunto, as funções quadráticas, também chamada função polinomial do segundo grau. Eu faço sempre questão de frisar, né, porque a função não tem grau, quem tem grau é o polinômio, tá? Então é uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Bom, então qual é a definição que nós temos? Uma aplicação. Aplicação é sinônimo de função. Quando eu falo em aplicação, eu estou falando em função. São sinônimos. Então, uma função de domínio real contra domínio real. Ela recebe o nome de função quadrática quando a cada x pertencente a R, ela associa um elemento que é o ax2 mais bx mais c real também, em que esse a, esse b e esse c são números reais dados, números, tá? E a diferente de zero. Ora, lógico, né? Eu tenho que impor a condição do a ser diferente de zero, porque se o a pudesse ser zero, né? Se o a fosse zero, esse termo iria anular e a função passaria a ser então uma função afim. Logo nós temos sempre que o a é diferente de quem? De zero. O termo coeficiente do termo de segundo grau. Então vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de funções quadráticas. Tá? Vamos ver alguns exemplos de funções quadráticas. Quando eu escrevo f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x mais 1, tá? Eu estou construindo uma função quadrática, desde que o domínio seja real e o contradomínio real. Repare, o a é o coeficiente do termo de segundo grau, é o menos 2, é sempre o número que está ligado ao termo de segundo grau. Então a igual a menos 2, é o coeficiente. Quando esse coeficiente não aparece, ele é 1. Se aparecer só o sinal negativo, ele é menos 1. O b, coeficiente do termo de primeiro grau, vale 3. E o c, nosso termo independente, que vale o quê? Que vale 1. Bom, qual é o cuidado que nós devemos tomar? Nós devemos tomar cuidado porque essa ordem ela pode ser alterada. Por exemplo, quando eu escrevo f de x igual a 5 menos 2x ao quadrado mais 5x, eu tenho uma função quadrática. Eu tenho uma função quadrática. Só que agora eu tenho que observar que o meu coeficiente do termo de segundo grau é o menos 2. Certo? É o menos 2. É porque ela está com os termos na ordem trocada. Ela não aparece na forma x2 mais bx mais c. Eu fiz uma mudança ali. Tá? Então é só tomar cuidado com isso. A igual a menos 2. O b, coeficiente do termo em x, vale 5. Tá? E o termo independente, o termo que não está ligado à variável, sinal aqui não aparece, é positivo, o c vale o quê? Vale 5. Tá? Um outro fato é que nem sempre, né, eu tenho a função na variável x. Eu posso ter a função na variável t, por exemplo. Não tem problema nenhum.
Por exemplo, essa função f de t igual a 4/3 de t ao quadrado menos 2t menos 1/5, ela é uma função quadrática. Só que ela é uma função quadrática na variável t. Tá? Então repare que o a, que é o coeficiente do termo de segundo grau, vale 4/3. O b, que é o coeficiente do termo de primeiro grau, vale menos 2. E o termo independente, menos 1/5. Olha lá. A, B e C. Tá? Bom, um outro fato importante é que quando eu digo que o A é diferente de zero, eu não digo nada a respeito de B e C. Isso significa dizer que esses coeficientes B e C podem ser iguais a zero. Pode ser só o B igual a zero, pode ser o C igual a zero, ou pode ser ambos iguais a zero. Por exemplo, nessa minha função aqui, ó, f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x, nós temos o termo independente, o termo que não está ligado à variável, é o C. Nós temos o C igual a zero. A vale 3, B vale 2, e o C, o termo independente, vale o quê? Vale zero. Tá? Posso ter, por exemplo, uma equação, ó, f de w igual a 2w ao quadrado menos 4. Quem é o A? O A é 2. O B eu não tenho, então ele é zero. Coeficiente do termo de primeiro grau vale zero. E o termo independente C, ele é igual a quem? A menos 4. Tá? E posso até mesmo, como eu falei, ter, por exemplo, uma função assim, ó, 3 meios de x ao quadrado. Ora, essa função quadrática, ela apresenta o a igual a 3 meios, o b igual a zero e o c igual a zero. Então aí nós temos alguns exemplos de funções quadráticas e os seus coeficientes. Como se identifica os coeficientes? O problema que eu gosto sempre de fazer, é um problema que eu acho que é importante ser feito pelo menos uma vez, é o seguinte: eu gosto de dar o exemplo onde eu tenho uma função quadrática, da forma ax2 mais bx mais c, e eu digo para você que o f de 1 vale 1, que o f de menos 1 vale 3, por exemplo, e que o f de 2 é 5. Para você montar a função, tá? Para você descobrir quem é a função. Ora, é um problema que dá trabalho, porque ele leva a um sistema de 3 equações com 3 variáveis. Mas eu acho que é um exemplo que tem que ser feito. Então,
Primeiro, ó, a primeira equação ela vai sair quando você substitui o x por 1. Lembre, né? Que esse é o valor de x, esse é a imagem, é o valor do y. Então a primeira equação sai daqui, ó. A primeira equação que você vai obter é que A mais B mais C é igual a 1. Tá? Depois eu tenho o segundo dado. Quando x é menos 1, o y correspondente a ele vale 3. Então, ao substituir, nós vamos para essa equação aqui, ó. Menos 1 ao quadrado vai dar A. Aqui é menos 1. A menos B mais C igual a 3. Aqui é B que multiplica menos 1. Senão, estaríamos errados. E a terceira equação, ela aparece quando você substitui o x por 2. E aí você encontra quem? Encontra 5. Encontra a equação 4a mais 2b mais c igual a 5. Então vamos verificar rapidamente se eu errei algum sinal. A vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c igual a 1. Vai dar a mais b mais c igual a 1. A outra, a menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c igual a 3, tá beleza? E a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c igual a 5, tá beleza também. Tá? Bom, agora nós temos que resolver esse sistema de 3 equações com 3 variáveis. Ora, nós temos diversas maneiras de resolver esse sistema. Tá? Diversas maneiras. Sendo a mais geral, veja bem, a mais geral não significa a melhor, tá? A mais geral não significa a melhor. A mais geral seria, por exemplo, tirar o valor de C aqui, ó. Quem é o C? C é 1 menos B menos A. Volto a repetir, tá, gente? A mais geral não significa a melhor, tá? Vou pegar esse valor de C, vou substituir nas duas equações que sobraram. Uma vai ficar A menos B mais o C, que é 1 menos B menos A, isso igual a 3. E a outra vai dar 4A mais 2B mais o C, que é o 1 menos B menos A. Isso é igual a 5. Nós demos sorte que essa equação aqui, ó, o A anula com menos A. Nós demos sorte. Vai sair o valor direto de B, ó. Menos B com menos B dá menos 2B. Menos 2B igual a 3 menos 1. Daí você tira que menos 2B vale 2. E fazendo os cálculos, B vai ser igual a menos 1. B igual a menos 1. Dessa equação eu tenho 4A menos A dá 3A. 2B menos B dá mais B. E 5 menos 1 dá 4.
Como a gente já tem um valor de B, que é menos 1, vamos substituir aqui, ó. 3A mais o valor de B, que é menos 1, igual a 4. Isso vai dar 3A igual a 5. E, portanto, A vai ser a fração 5/3. Se eu não errei nada aí, tá? 4A menos A dá 3A, mais B igual a 4. B é menos 1, tá tranquilo. Então tá aí o valor de A, tá aí o valor de B. O valor de C, ó, eu trago aqui, ó. Quem é o C? O C é 1, menos o valor de B, quer dizer, troca o sinal, mais 1, menos o valor de A, que é menos 5/3. C igual a 2 menos 5/3. Bom, e aí você vai ter então 3 vezes 2, 6 menos 1. 3 vezes 2, 6 menos 5, 1 sobre 3, 1/3. Então aí os coeficientes que você queria. Se você tem os coeficientes, você tem a função. Quem é a função? F de x é igual a 5/3 de x ao quadrado menos x, né? Porque o b é menos 1, mais 1/3. Se você quiser verificar se está correto ou não, basta substituir esses valores. Por exemplo, para x igual a 1, aqui vai dar 5/3, mais 1/3, 6/3, que é 2. 2 menos 1 vai dar 1. Menos 1 aqui, menos 1 vai dar 1, dá 5/3, dá 5/3 mais 1/3, 6/3, que é igual a 2. Menos 1, mais 1, vai dar 3. E o f de 2 vai dar 4, 20/3, 21/3 dá 7, 7 menos 2, 5. Está perfeito a minha função. Então, a função quadrática que eu desejo é essa aqui, ó. F de x igual a 5/3 de x ao quadrado menos x mais 1/3. Bom, gente, para fechar, repare o seguinte, aquilo que eu falei, o sistema de 3 equações com 3 variáveis, ele tem várias maneiras de você resolver, tá? Talvez essa não seja a melhor, mas foi a que eu resolvi fazer. Me dei bem porque encontrei logo o valor direto de uma variável, tá? Então nem sempre a solução mais geral é a mais simples, tá? Tem outras maneiras de fazer. Por exemplo, você pode escolher uma variável e eliminar a variável nas 3 equações, tá? Isso pode ser feito, tá bom? Ok, gente, um abraço, até a próxima.